Meus cumprimentos a todos os que frequentam esse canal da TV Registradores e, mais uma vez, nos honram com esta audiência na série Registros sobre Registros, patrocinada pela Arispe e pela Unregistral, a cujos diretor, respectivamente, o presidente da Arispe, Dr. Flaviano Galhardo, e ao reitor da Unregistral, desembargador José Renato Nalini, eu apresento os meus melhores cumprimentos. E também a minha gratidão pela possibilidade de poder manter, já ao largo de 180 e tantas exposições, esse contato valiosíssimo com os estudiosos e estudantes do registro imobiliário brasileiro. Hoje vamos, nesta aula gravada, e não posso deixar de consignar a verdadeira saudade que tenho das nossas reuniões presenciais, até porque eu me sentia falando diretamente, conversando diretamente, até com aqueles que nos assistiam pela via eletrônica, coisa que não ocorre, essa é a verdade, com essa gravação que promovo aqui de maneira improvisada da minha própria casa. Vamos tratar, na nossa exposição de hoje, de um tema que iniciamos a considerar na exposição da semana passada, que foi ao ar a semana passada, e que diz respeito ao registro do leasing predial, do leasing imobiliário. Eu observo que na semana passada, sobretudo, nos destacamos aqui a considerar a posição deste grande jurista carioca, especialista no direito civil e também com uma obra valiosíssima no campo do registro imobiliário, que foi Afrânio de Carvalho. E ali eu observei que Afrânio de Carvalho considerava que de lege ferenda seria caso de admitir o registro do leasing, mas de lege lata, ou seja, de acordo com o direito posto, com o ordenamento jurídico vigente, entendia ele não caber a inscrição do leasing no ofício imobiliário. E hoje vamos nos dedicar, numa primeira parte, a examinar uma posição contraposta, sustentada por Elvino Silva Filho, e, afinal, eu darei também, depois de referir um acórdão aqui do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, darei aqui a minha opinião pessoal acerca desta matéria. Muito bem. Começamos, então, a leitura e a exposição correspondente a esta matéria, que já foi previamente objeto de publicação na base de dados da Unregistral. Eu observo que seria de todo conveniente que se inscrevessem na página do YouTube da Unregistral, porque por ali se haverá o controle necessário para a expedição dos certificados, inscritos na base de dados, enfim, da Unregistral e na página do YouTube também. Melhor esclarecendo esse ponto. E por igual para nós é importante, na medida em que essa inscrição, especialmente na base de dados, esclarecendo, volto a dizer melhor, para os fins de cumprir os requisitos exigidos pelo Ministério da Educação e Cultura, a fim de que o Dr. Nalini tenha êxito, impulsionado também pelo Dr. Flaviano Galhardo, a possibilidade de nós termos curso de pós-graduação pela Arispe Unregistral. Nós vamos, então, ao texto de hoje. Em posição, como eu já disse, avessa adotada por Afrânio de Carvalho, Elvino Silva Filho sustentou, de lege lata, e não só de lege ferenda, a possibilidade de, no Brasil, efetivar-se o registro predial do leasing. Elvino Silva Filho dispensa maiores apresentações, mas para as gerações novas, é interessante referir que, além de ter sido um grande civilista e que considerava muito de perto o estudo do direito registral,
Ele foi também pessoalmente um gentleman, um homem de uma educação esmerada, de um trato magnífico. Ele e a sua também saudosa mulher eram pessoas de uma cortesia toda à prova. E eu não posso deixar de referir essa circunstância, porque eu, então, engatinhava nos estudos do registro e, quando conheci o doutor Elvino, que me tratou sempre de maneira muito cortês, muito educada e incentivando-me, ao fundo, a continuar com meus estudos nesta matéria. Pois muito bem. Doutor Elvino, que foi registrador na comarca de Campinas, disse que o leasing envolve, esse é o desenvolvimento que ele faz para sustentar a posição favorável ao registro do leasing. Envolve contratos que são distintos, mas são unificados como parte de um todo. Ou seja, são contratos que podem distinguir-se, que poderiam até mesmo existir, pois, de maneira autônoma, mas que, no caso do leasing, comportam-se como se estivessem em uma unidade complexa. E isso ele faz, essa afirmação, ele a faz baseado na maior parte da doutrina brasileira, dizendo que se trata, então, de um negócio jurídico complexo, como eu disse, que reúne uma locação, uma promessa unilateral de venda e uma operação financeira, figuras estas vinculadas a uma finalidade: o financiamento de bens produtivos. O autor, então, remete-se, nesta passagem, ao dizer que essa complexidade que unifica três contratos distintos em um só, visa, sobretudo, a finalidade de financiar bens produtivos. E, nesse particular, ele se reporta a um texto de Celso Benjol, O Leasing na Sistemática Jurídica Nacional e Internacional. É um texto muito interessante deste autor. Prosseguindo, então, Elvino Silva Filho diz que, seja a compra e venda de imóvel, seja a sua locação, seja ainda, e por fim, a opção de compra do prédio pelo arrendatário, esses são os três negócios unificados, são todos títulos que justificam o acesso do leasing ao registro de imóveis. Porque todos os três, essa é a ideia dele, se todas as partes são acessíveis ao registro imobiliário, não se justifica que, pela só sua reunião, não possam aceder ao registro. E ele, então, prossegue, invocando nesta linha o disposto no artigo 167 da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015, a atual Lei de Registros Públicos, sobre a qual ele também já tratava em seu trabalho, que no inciso 1º desse artigo 167, além de elencar o registro de compra e venda pura e condicional, esse é o item 29, contemplou ainda, no item 3º, o registro dos contratos de locação de prédios, nos quais tenha sido consignada a cláusula de vigência, no caso de alienação da coisa locada, e, adiante, no item 9º, admite-se também o registro dos contratos de compromisso de compra e venda, de cessão de promessa de cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração ou deva ser a prazo, de uma só vez ou em prestações. Notem, pois, que as três parcelas, ou seja, os três contratos parciais, as três partes que se integram nessa unidade complexa do leasing imobiliário, são essas partes suscetíveis de registro em sentido estrito no ofício imobiliário. Essa é a razão pela qual, entendendo que essas partes, esse é o primeiro argumento, que essas partes possam aceder ao registro, isto legitima que o todo, ou seja, a reunião complexa, entender de Elvino Silva Filho dessas partes, possa também essa reunião aceder autonomamente ao registro. Menciona ele ainda o texto de um outro dispositivo, de um outro artigo da Lei de Registros Públicos, o artigo 242, que diz o seguinte: o contrato de locação com cláusula expressa de vigência no caso de alienação do imóvel, registrado no livro 2, registro geral, consignará também o seu valor, a renda, o prazo, o tempo e o lugar do pagamento, bem como pena convencional. Ora, diz ele, rematando, e acenando também, aqui é um dispositivo do Código Civil brasileiro de 1916, porque foi o tempo em que ele, isto é o tempo em que ele elaborou o trabalho dele sobre o registro do leasing. Mas essa norma
do artigo 1197, 197, do Código Civil Brasileiro de 16, corresponde exatamente à norma do artigo 576 do Código Civil de 2002. Portanto, há equivalência de motivos jurídicos. E diz o seguinte, o nosso 576, se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula de sua vigência, no caso de alienação, e não constar do registro, de locação. Né? Aí, diz o grande jurista que foi Euvino Silva Filho, aspas, por aí se vê que tanto a locação com cláusula de vigência em caso de alienação do imóvel locado, como a promessa de venda com cláusula de arrependimento, têm ingresso no registro de imóveis. Ambos são contratos que geram direitos exclusivamente pessoais e não reais. E, apesar disso, diz ele, são recebidos no registro de imóveis. A posição dele. Isso resulta que, numa primeira perspectiva, Euvino Silva Filho sustente que, admitindo-se o registro imobiliário da locação, não se possa recusar o registro do leasing, que, de certo modo, é uma locação, ou pelo menos é, em parte, uma locação. Se quiser, uma das partes, talvez mais, seja esta a parte mais importante da contratação. Talvez seja o traço dominante, nós consideramos esse aspecto, tanto é que se fala muito em arrendamento. E, de fato, isso não poderia recusar-se, diz ele, ou seja, o registro do leasing no ofício predial, se o contrato contiver cláusula de vigência da locação em caso de alienação do imóvel. Porque como se faria? Não se registra o leasing e, com isso, não se pode registrar a vigência da locação, suposta cláusula presente no contrato, para a hipótese de alienação do imóvel? Bem razoável esse argumento, não há dúvida. Além disso, ele se remete à norma do artigo 5º da lei brasileira, uma lei brasileira de 1974, que prescreve de modo obrigatório a cláusula de opção de compra pelo arrendatário do imóvel objeto de leasing, a lei 6.099. Essa lei prescreve ser obrigatório que conste a cláusula de opção de compra pelo arrendatário do imóvel objeto de leasing. E Euvino Filho observa, então, que essa opção de compra guarda correspondência com a promessa unilateral de venda pelo arrendante. E nisto vê outro fundamento, e um fundamento já bastante também, para invocar, em favor da inscrição imobiliária do leasing, o amparo da regra do item 9º do inciso 1º do artigo 67 da Lei 6.015, de 73, que, como já vimos, acabei de lê-la, prevê o registro dos compromissos de compra e venda. Então, ele vai apontando que cada uma das partes dessa unidade complexa que constitui o negócio jurídico do leasing pode ingressar no registro de imóveis. E se essas partes, esse é o argumento que eu quero acrescentar, se essas partes exaurem o negócio jurídico complexo, em rigor, poderiam levar-se cada uma dessas partes, todas elas, ao registro, com que se pode simplificar a matéria registrando-se o todo. Parece bastante razoável, volto a dizer, esse argumento, bastante plausível a posição adotada por Euvino Silva Filho. Bom, de certo modo, agora nós vamos entrar numa perspectiva distintiva. Em prol do entendimento desfiado pelo grande registrador Euvino Silva Filho, e, num certo sentido, veremos que isto aqui comporta algumas distinções. Há um acórdão do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, um acórdão de 1983, é a apelação civil 2642, e que foi relator o saudoso desembargador Bruno Afonso de André. Uma palavrinha a respeito deste grande desembargador de São Paulo, o desembargador Bruno Afonso de André, que eu conheci muitíssimo. O Dr. Bruno fez parte da chamada Escola Paulista do Processo. Era um grande processualista e pode-se dizer mesmo que esteve na liderança desse movimento, não apenas compôs a escola, mas esteve na liderança do movimento disso que foi a Escola Paulista do Processo. Ao lado de Alfredo Buzaide, por exemplo, essa escola que
sobre a qual houve alguma influência de Henrique Túlio Liebmann. E o desembargador Bruno Afonso de André, além de ter sido Corregedor-Geral da Justiça, presidente da seção que corresponde à minha seção de Direito Público, hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi também presidente do tribunal. E era um homem extremamente dedicado ao estudo do registro. Curiosamente, ele conhecia registro de imóveis, conhecia bastante o registro público de modo geral. E eu me lembro que, após a aposentadoria dele, com uma humildade digna de muitos aplausos, ele ia, de vez em quando, à vara de registro. Ia conversar. Lá, eu era juiz auxiliar da capital, né? Ia lá conversar sobre questões teóricas do registro. Discutimos muitas questões, ele levantava aspectos muito interessantes, era uma cabeça muito interpelante, não se deixava seduzir por argumentos fáceis, cobrava respostas, cobrava soluções, mas tinha grande humildade de reconhecer, às vezes, que estava equivocado no caminho que adotava. Um homem, realmente, que deixa marcas profundas na administração do Tribunal de Justiça de São Paulo. Um dos maiores presidentes que eu tive no Tribunal de Justiça durante o tempo que ali estou, já mais de 40 anos. Muito bem. Esse acórdão do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo tem uma importância relevante, porque é provavelmente, não vou afirmar isso com todas as letras, porque essas coisas às vezes escapam à pesquisa, mas provavelmente o primeiro, quando não um dos primeiros, a admitir a cindibilidade dos títulos para fim de registro. Ou seja, o que faz o acórdão? Diz, olha, o leasing possui 3 contratos, um deles pode ser registrado, então registre-se este contrato. Ou seja, o que fez o acórdão foi reconhecer a existência de capítulos nesse negócio complexo. Partes desse negócio complexo. E nisso não está nada equivocado. E então admitiu, de certo modo, o registro relativo ao leasing. Só que admitiu o registro de uma parte e não do todo. E aqui é o problema, porque pode haver um contrato, e há, muito frequentemente, títulos que ostentem partes que sejam não só distintas, mas separadas, do ponto de vista do negócio jurídico. Então, por exemplo, podemos ter um contrato de locação de imóvel e de locação de um automóvel no mesmo título, ou de locação de 2 imóveis, um no Rio de Janeiro, outro em São Paulo. E só uma parte disso pode ser registrada em São Paulo, outra parte registrada no Rio. No outro caso, dá para registrar a locação do automóvel, do imóvel, mas não do automóvel. Então, a cinibilidade do título levava a que se reconhecesse, neste caso, a existência de partes, de capítulos, e nisso está muito bem. O problema é saber se, quando os negócios sejam conexos entre si, seja possível fazer-se esse registro parcelar. Esse é o tema que eu vou aqui enfrentar observando algumas coisas. Porque persiste, efetivamente, essa questão. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Entender, então, nessa linha do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, nesse precedente que eu apontei da apelação 2642. O registro predial, o registro imobiliário de partes de um contrato, ou capítulos de um contrato, ou seja, capítulos de um negócio, do leasing imobiliário, e diversamente permitir o registro, como eu digo aqui, sic et simpliciter do leasing, ou seja, o registro total do leasing. No primeiro caso, eu não registro o leasing, eu registro uma parte desse leasing, registro com o nome ou com a tipificação, nome e tipificação que possui este outro contrato. Então, eu registro a locação, por exemplo, mas não registro o leasing. Então, são coisas distintas. Com efeito, prossegue aqui o texto. Uma vez acolhida a cindibilidade do título, ou seja, a possibilidade de cindir o título, da cisão do título, que terá em vários capítulos, inscrever uma ou mais de suas partes enquanto partes, note bem, enquanto partes, não essas partes unificadas, mas enquanto partes. Por exemplo, o capítulo da compra e venda, da locação ou da opção de compra, não corresponde ao registro do todo enquanto tal. Isso parece que é
é de evidência, não é? Eu registro uma parte e não registro todo. Quando nós pensamos, por exemplo, na hipótese de um contrato, eu vi certa vez lá em Mogi das Cruzes, no cartório do Roberto Santana, uma transcrição, ainda o tempo que se transcrevia mesmo o título, relativo a vários imóveis, alguns da circunscrição imobiliária, outros de fora, e não só isso, registro de compra de animais, no registro de imóveis, porque então se entendia que haveria de transcrever inteiramente o título. Essa é a diferença. Ao passo que, com essa ideia da cindibilidade, nós podemos, e tanto mais no sistema de matrícula, né, que é a técnica de extratação, em que o registrador, então, divide e também classifica e qualifica o título segundo as suas partes. Perfeitamente possível isto. A jurisprudência administrativa parece tender à recusa do registro integral do leasing no ofício imobiliário. Isso parece ser uma tendência. E ao tema parece ainda sugestiva uma apreciação sobre dois aspectos, que aqui começo eu a indicar a minha posição pessoal acerca desse assunto, uma matéria controversa, e volto a dizer, a jurisprudência administrativa parece ainda ficar com a posição adversa, avessa ao registro do leasing. Pelo menos, como digo, ao registro integral, ao registro inteiro do leasing, enquanto negócio jurídico complexo, e não adotando a possibilidade da inscrição de partes dele. Muito bem. Prossigo eu aqui no texto. Que os registros de uma compra e venda de imóvel, de sua opção de compra, ainda que se diga por outro ângulo, de sua promessa de venda, opção de compra e promessa de venda, tomadas aqui como equivalentes, e de sua locação, sejam úteis, isto é, sejam algo que atende a um interesse social, ao interesse do tráfico imobiliário, parece não haver dúvida. Isso é notório na história dos negócios jurídicos entre os homens. Ou seja, há uma opção de compra, uma promessa de venda, e é para lá de conveniente em relação ao tráfico imobiliário que isso conste do registro. Ou seja, que haja publicidade adequada. Nós temos um sistema formal de publicidade que vá para o registro imobiliário. E isso tem-se à mostra, se nós quisermos ficar com o texto do direito posto no Brasil, com a só leitura da Lei 6.015, que é a nossa lei atual de registros públicos. Porque o inciso 1º de seu artigo 167, inciso esse que trata dos registros em sentido estrito, prevê exatamente o registro da compra e venda, do compromisso de compra e venda e locação de prédios. Portanto, digamos que há uma utilidade presumida. A própria lei diz que isso é útil legalmente, ou pelo menos o toma como útil legalmente, a ponto de que admite o registro. Na verdade, não só admite, ou seja, obriga, há um dever, de acordo com o artigo 169, são atos que obrigatoriamente devem aceder ao registro, ou seja, a compra e venda de imóvel, o compromisso de compra e venda de imóvel e a locação de prédios. Portanto, é a própria lei que faz indicar às claras a utilidade do registro, quer da compra e venda, quer do compromisso de compra e venda, quer da locação de prédios. Isso quer dizer que todas as partes do negócio jurídico complexo com que se reconhece a existência e o tipo do leasing imobiliário, todas essas partes, é a própria lei, quem o diz, são de utilidade para os fins publicitários. Ou seja, invertendo, o registro é útil para a vida negocial humana nesses três casos: da compra e venda, do compromisso de compra e venda e da locação de prédios. Assim entendeu o legislador. Além disso, tendo o leasing imóveis por objeto, esses contratos devem, quando não de maneira exclusiva, preferencialmente dirigir-se ao ofício imobiliário. Isso é doutrina comum. Isso é doutrina comum. Pode dizer-se que é uma regra que salta aos olhos se nós temos um registro imobiliário, um registro predial, um registro relativo a imóveis, que seja esse registro que devam acorrer os contratos, os negócios jurídicos que digam respeito a imóvel. A isso já convinha uma lição antiga de Filadélfo de Azevedo. Filadélfo de Azevedo foi um autor que estava muito à frente de seu tempo em matéria de registro. É impressionante quando se lê
a obra de Filadélfio. Estamos falando da primeira metade do século XX e até abaixo, ou mais ou menos na altura da metade da metade, lá por volta na década de 20. E que ele tenha antecipado, com caráter vanguardista, certas questões referentes ao registro. Me lembro aqui que ele, por exemplo, numa de suas obras, essa, quero crer que lá no final da década de 20, disse que ninguém poderia esperar que no Brasil se fizesse a medição das terras por meio de trabalhos topográficos. Antecipou-se muito a ideia do que seria a criação possível de um cadastro no Brasil, e incluindo a perspectiva da criação das matrículas. Então, já tinha uma visão realista, muito realista, ou seja, não era um aventureiro, não era um utópico, nem um distópico, mas projetava-se efetivamente, avistava efetivamente o futuro do registro. E diz ele, aqui numa verdadeira acusação, por assim dizer, de problema. Diz ele o seguinte: ser gravíssima falha incluir no registro especial de títulos e documentos a inscrição dos arrendamentos. Notem bem. O que o Código exige para a locação assumir efeitos reais é a sua ciência por todos. Mas, tratando-se de incidência direta sobre a coisa e o imóvel, qual o meio seguro de fazê-la conhecer com eficiência? Essa é a pergunta que ele faz. E responde: evidentemente, o Registro Geral de Hipotecas, criado exclusivamente com o intuito de tornar pública a condição de cada imóvel, o seu proprietário e os ônus reais que o afetam, de onde a predominância do aspecto real, como prova a tendência exclusivista, os registros por indicações reais. Quero observar aqui, fazer uma observação importante. Eu, desde a primeira hora, quando in illo tempore, como se diz, sempre fui um defensor da importância dos títulos e documentos. Preciso que se diga isso. Há de lembrar-se, estimado amigo Zé Maria Silveira, dos meus estudos lá atrás, em que eu mostrei que o registro de títulos e documentos não tinha de sofrer o chamado complexo de secundariedade, o complexo de anexidade. É um registro importantíssimo. Agora, não quer dizer que ele deva substituir o registro de imóveis naquelas coisas que são próprias do registro de imóveis. E os registros referentes a atos que digam respeito a imóveis devem levar-se preferencialmente, para não dizer exclusivamente, ao registro de imóveis, ao ofício imobiliário. E prosseguia, então, Filadélfio de Azevedo, na sua lição. Observando que o registro no ofício imobiliário abro aspas aqui, é feito na comarca da situação do imóvel, ao passo que, admitido o registro das locações em títulos e documentos, a inscrição poderia realizar-se sem limitação de lugar, o que é de convir, em um país de dimensão imensa, tal o Brasil, prossigo eu aqui, traduzir-se-ia em graves dificuldades. Embora, é justo que se diga isso, essas dificuldades poderiam superar, se não em todo, ao menos de maneira atenuante, com a utilização de um sistema informatizado. Pois bem, para subsidiar a maior utilidade do registro do leasing imobiliário no ofício predial, nós podemos aqui acrescentar um argumento que se calca na coerência sistemática. Vocês examinar o sistema. Uma vez que parece forrar-se de razoabilidade, não parece, ao contrário, não parece forrar-se de admissibilidade, que se institua, admitir que se institua um título válido e conjecturalmente eficaz e que agrega, de modo negocial complexo, transferência da propriedade de imóvel, como dissemos, cumprimento, promessa de sua alienação e seu arrendamento, ao tempo mesmo em que se interdita a constituição dos direitos e seu objeto. Não tem sentido. Não tem bem. Isso é do ponto de vista de coerência sistêmica, de coerência sistemática. Não tem sentido que o legislador admita que se
elabora um título, se faça um título negocial, que tenha compra e venda de imóvel, promessa de alienação e arrendamento, e, ao mesmo tempo, diga, olha, você pode fazer esse contrato, mas esse contrato não pode levar à constituição dos direitos correspondentes. Isso não tem sentido. Ou o legislador admite o título, e do título nós podemos extrair direito, ou não se justifica a própria permissão do título. Por quê? Como eu prossigo aqui no título, no texto. Nós estaremos a reconhecer juridicamente a potência aquisitiva de direitos, digo, olha, pelo leasing pode haver aquisição de direitos. Mas, ao mesmo tempo, digo, olha, mas eu nego a possibilidade de movimento, de moção, de passagem da potência ao ato. Há potência aquisitiva, mas eu nego, eu obstaculizo, obstaculizo, entravo, estorvo a passagem da potência ao ato. Ou seja, que o título se converta em direito. Isso não tem sentido. É aquele argumento escolar, mas que vem ao caso, de que nós admitamos um título de locação, ali façamos constar que o locador deve receber, tem o direito de receber locatícios, pagos pelo inquilino, que se o inquilino não pagar, ele pode ser despejado, mas, ao mesmo tempo, negamos a ação de despejo. Não pode haver ação de despejo. Pronto. Que direito há? A mesma coisa aqui, ou seja, o legislador admite a potencialidade de um título, ou de leasing, envolvendo um negócio complexo, juridicamente complexo, com compra e venda, promessa de alienação e arrendamento, ou locação. Olha, tudo isso é válido, só que não podemos reconhecer a passagem da potência ao ato, ou seja, que isto que potencialmente se admite com o título se converta em direito, o que exigiria, convenientemente, que se inscrevesse no ofício imobiliário, sob pena de nós não obtermos as garantias necessárias para a efetividade dessas partes. Portanto, aqui concluindo o meu ponto de vista e apoiando inteiramente as considerações de Elvino Silva Filho, parece-me com efeito que não se justifica, neste caso, uma redução textualística ao rol do inciso 1º do artigo 167 da Lei Brasileira 6.015. Ou seja, o que seria essa redução textualística? Como lá não está escrito que o leasing possa registrar-se, então nós não podemos registrar. Essa literalidade não atende ao comércio jurídico, não atende à utilidade das inscrições e não atende à coerência ou lógica mesmo do sistema de instituição e constituição de direitos imobiliários. Portanto, a meu ver, pode registrar-se o leasing imobiliário como um todo, como um negócio jurídico complexo que é, e não apenas em relação a cada uma ou mais de uma de suas partes. Muito bem. Eu quero, ao terminar essa exposição, agradecer mais uma vez ao presidente da Arisp, o doutor Flaviano Galhardo, que vem fazendo um trabalho importantíssimo nesse momento, liderando os registros de imóveis de São Paulo, e pode dizer que, de algum modo, ajudando muito ao registro de imóveis do Brasil como um todo, nesse momento economicamente e sanitariamente turbado em que nós nos encontramos. Quero também agradecer ao doutor José Renato Nalini, por ambos, doutor Galhardo e doutor Nalini, ampararem esses nossos encontros semanais. Cumprimento o público que nos assiste pela via eletrônica, esperando que todos fruam de boa saúde, não só corporal, mas também psicológica nesse momento. É importante manter a serenidade, a sensatez, a tranquilidade nesse momento, não se deixar envolver por um clima emocional que só tende a prejudicar o desenvolvimento adequado da nossa razão, bem como que estejam bem economicamente também. Temos que pensar economicamente nas coisas que vêm aí pela frente. Felizmente, nesta área do registro das notas, temos aqui atividades essenciais
que vem mostrando nesse momento a importância dessas instituições para a vida econômica. Os registros e as notas têm sido, nesse momento, sustentáculos do que ainda temos de vida econômica no Brasil. Hein? Notem a importância dessas instituições. Portanto, é sempre assim, né? Dos males, Deus extrai sempre algum bem. E agora nós estamos vendo que, nos males que enfrentamos, há este bem de que se reconheça a importância destas instituições registrais e notariais. Também quero, ao terminar aqui a exposição de hoje, agradecer muitíssimo ao competente serviço técnico e administrativo da Arisp, registral, que se vem devotando a corrigir o mais possível essa minha improvisada gravação. E, por derradeiro, indicar aqui a minha saudade dos encontros, mais uma vez, indicar a minha saudade dos encontros presenciais. Sinto falta dos alunos que ali estavam todas as quartas-feiras pela manhã para dar humanizar um tantinho mais os nossos contatos. Muito bem. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.